O governador Tarcísio de Freitas se reuniu neste domingo com deputados estaduais e federais de São Paulo. Na pauta, a votação da reforma tributária na Câmara. A repórter Beatriz Manfredini vai nos dar mais detalhes sobre essa pauta da reforma tributária. Beatriz. Reforma tributária, Paula, que vem preocupando bastante o governador aqui de São Paulo, viu? Além desse jantar, Tarcísio de Freitas tem feito diversas articulações para tentar barrar alguns pontos do texto que deve ser votado no Congresso ainda nesta semana, né, na Câmara dos Deputados. Pelo menos esse é o desejo ali do presidente da Câmara, Arthur Lira, votar o texto da reforma até sexta-feira. Isso preocupa tanto o governador Tarcísio de Freitas que o que eu apurei é que amanhã à noite ele deixa aqui o Palácio dos Bandeirantes e vai embarcar para Brasília para passar o tempo que for necessário durante essa semana na capital federal, justamente para lidar diretamente com o tema. Ele está preocupado com essa possível aprovação do texto aí de forma célere, de forma rápida, então vai passar os próximos dias em Brasília. Inclusive, o que me disseram interlocutores do Palácio dos Bandeirantes é que logo que ele desembarcar na capital federal amanhã à noite, ele deve ter um encontro com os governadores do COSUD, né, aquele consórcio de integração do Sul e do Sudeste, também para discutir o tema. Então, o governador vai seguir fazendo as articulações durante essa semana para tentar conseguir as modificações que ele quer no texto. Na verdade, a prioridade de Tarcísio era que essa votação fosse adiada e ficasse para depois do recesso parlamentar, né, para o segundo semestre. Aí ele teria mais tempo de articular essas mudanças. Mas se o texto for mesmo votado nessa semana, aí ele vai tentar a articulação pela mudança nesses dispositivos que ele não concorda e que ele acha que farão com que o estado de São Paulo perca autonomia. Justamente ainda nessas articulações foi que ele deu um jantar no domingo no Palácio dos Bandeirantes, esse jantar junto com 30 deputados federais. O que eu apurei é que esses deputados não eram só deputados da base, né, do governador, como por exemplo o PL, também União Brasil, mas inclusive compareceram nesse jantar deputados de oposição, como do Partido dos Trabalhadores. São deputados federais aqui de São Paulo. Tarcísio discursou por cerca de 30 minutos na abertura desse jantar e expôs os problemas que ele vê nesse texto da reforma tributária. O que eu consegui de informação é que ele colocou 3 sugestões, né? Fez 3 sugestões para os deputados federais de alteração no texto. Uma delas é aquela que a gente já vem falando aqui no Jornal da Manhã há algumas semanas, que o governador ele quer acabar com aquele comitê que vai gerir o IBS. O IBS vai ser um imposto que vai unificar o ICMS, o imposto estadual, e o ISS, o imposto municipal. Ele não quer que esse comitê, formado por estados e municípios, cuide dos impostos. Acha que o estado de São Paulo vai perder autonomia dessa forma. Então, essa foi uma das sugestões que ele colocou, que é que os deputados federais articulem mudanças nesse dispositivo. O deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi, foi um dos presentes nesse evento. Depois, ele, inclusive, publicou nas redes sociais que recebeu 3 sugestões do governador e que vai tentar articular em Brasília. Então nós temos Tarcísio seguindo aí para Brasília numa semana cheia aí de tentativas de mudanças nessa reforma, lembrando que outros governadores como Cláudio Castro do Rio de Janeiro também têm aí reforçado essa oposição a essa aprovação no texto e que na sexta-feira Tarcísio de Freitas esteve com outros deputados estaduais e com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que também é contra a colocação ali do ISS nessa reforma, também sobre o assunto. Na data, o que eu apurei foi que Tarcísio de Freitas, ele pediu para os deputados estaduais aqui de São Paulo articularem com os deputados federais também essas mudanças no texto ou até mesmo tentar frear essa votação, adiar para o segundo semestre. Paula. É isso, Beatriz. Todos os olhares voltados à reforma tributária para esta semana. Valeu, Bia. E a gente já roda esse assunto com os nossos comentaristas. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, todos os olhares voltados mesmo à reforma tributária. Alguns governadores, a gente viu aí, Tarcísio de Freitas, já impondo algumas coisas, alguns limites, né? Aqui para São Paulo, é um pouco contra essa unificação dos impostos. Como lidar com essas divergências? Ô, Paula, ele na verdade é contra a criação desse conselho federativo, que seria um conselho comum entre estados e municípios para gerir essa parte da arrecadação. Ele acha que São Paulo perderia, a participação perderia autonomia, independência para gerenciar os seus impostos, a sua arrecadação. Você veja como é difícil chegar a uma fórmula comum, uma solução comum para a reforma tributária. Há governadores que querem diferentes coisas. Outra pauta, outro pleito dos governadores é adiar essa implementação
do IBS, né, da unificação de impostos estaduais e municipais, né, o ICMS e o ISS, apenas para 2033. O que está na proposta do relator hoje, do Aguinaldo Ribeiro, é fazer isso gradativamente, mas já começar essa implementação a partir de 2027. Tem uma parte dos governadores que propõe fazer isso de uma vez só, essa transição, mas a partir de 2033. Daria mais um tempo para os estados e municípios se adaptarem às regras da reforma tributária. E ainda toda a discussão envolvendo o Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria um fundo principalmente para os estados mais pobres poderem se adaptar, porque hoje eles perderiam uma parte dos subsídios que podem dar, das isenções de ICMS, das vantagens tributárias que dão a indústrias, às empresas, ao setor produtivo, principalmente para atrair essas indústrias para os seus estados, que normalmente às vezes não ficam na rota ali mais óbvia, ou perto de um porto, ou não fazem parte daquele eixo mais desenvolvido financeiramente, do sul e sudeste. Então são estados do centro-oeste, norte, nordeste que têm essa preocupação. Você veja que é uma equação difícil. No entanto, o Arthur Lira está animado, estou aqui tentando conversar com alguns líderes, porque o que saiu dessa reunião de ontem na casa do Lira é o seguinte: olha, os líderes vão se reunir com as suas bancadas para medir o humor, o clima para aprovação da reforma tributária ainda essa semana. Então, certamente veremos novos capítulos aí, novas cenas dos próximos capítulos ao longo desses dias. O grande ponto é que realmente não há consenso para essa reforma tributária. Cada estado tem a sua particularidade. No caso de São Paulo, por exemplo, São Paulo, desde há muito tempo, tem trabalhado para poder desenvolver a sua infraestrutura, preparar a mão de obra, trazer uma série de aspectos positivos para o desenvolvimento econômico do estado. E aí a gente vê outros estados, muitas vezes mais bem posicionados do ponto de vista logístico do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil, que tem uma riqueza no solo, que tem muita coisa, mas fizeram o dever de casa, tem um projeto para o futuro dos seus estados e a melhora das condições de vida da sua população? Não tem. Muitas vezes esses estados vêm recebendo valores muito expressivos da União em razão do Pacto Federativo que falamos aqui mais cedo, só que eles não estão investindo na melhoria, no desenvolvimento desses estados. É justo que continue assim? Não é. Os estados precisam ter um projeto de desenvolvimento, sobretudo aqueles que estão para trás nesses quesitos, tem IDH mais baixo, tem uma série de dificuldades, porque o Brasil é muito rico e essa riqueza está muito espalhada, só que caem ali no comodismo, e esse comodismo não pode continuar existindo. Esta reforma tributária, que estão se apressando a votar ainda essa semana, ela certamente, se aprovada, trará uma série de dificuldades e de ajustes que serão necessários ao longo do tempo. Mas nós não vamos resolver o nosso problema essencial, que é a revisão do Pacto Federativo para que estados e municípios passem a ser responsáveis por aquilo que fazem, pelo dinheiro que arrecadam, o desenvolvimento das suas respectivas áreas, para que a população possa acompanhar de perto aquilo que acontece, aquilo que deveria acontecer e deixa de acontecer aonde elas vivem. Transferir responsabilidades para Brasília e impor responsabilidades aos estados que mais produzem é um erro e não podemos continuar insistindo nele.